Voltando. Pronto, agora tá gravando, né? Então ficou claro, gente, que o mastócito é uma célula granulocítica. O mastócito, ele tem os receptores, né? E esses receptores dele encaixam no alérgeno. Então esses aqui são os alérgenos. O alérgeno encaixando chave fechadura, encaixou a chave fechadura, a célula libera os grânulos. Grânulos de histamina, e também consegue ativar a cascata do ácido araquidônico, liberar prostaglandina, e aí o paciente tem os sintomas clássicos de alergia. Entendeu? Sim, Luana? Entendeu? Ok. Então vamos voltar aqui, né, na tela aqui de resposta imune inata, tá? Continuando, gente. Então, o mecanismo efetor da resposta imune inata, nós temos a fagocitose. Quem é o nosso principal fagócito mesmo? Quem é o nosso principal fagócito? Alguém pode me responder? Ninguém sabe qual que é o nosso fagócito, gente? Principal fagócito? Principal célula fagocítica? Principal célula que faz fagocitose? Amém, senhor, né? Macrófago, pelo amor de Deus, gente, não me deixa louco aqui em casa, não. O macrófago, ele é o nosso principal fagócito, né? Ela é a célula que faz fagocitose. Mas além aí, né, nós temos os mediadores, outro mecanismo efetor da resposta imune é a liberação desses mediadores, como eu falei para vocês. Lembrando, gente, não é somente mastócito que libera histamina, tá? Nós temos uma outra célula que chama basófilo. O basófilo, ele é uma célula sanguínea que também está envolvido nos processos alérgicos. O mastócito, ou o basófilo, ele também libera histamina, tá? Por que a gente não fala tanto de mastócito? Por que a gente não fala tanto de basófilo? A gente fala mais de mastócito na alergia do que de basófilo. Por quê? Porque, gente, a quantidade de basófilo que a nossa medula óssea produz é muito pequena. Para vocês terem uma ideia, de todas as células que a nossa medula óssea produz, de todos os leucócitos que a nossa medula óssea produz, menos de 1% são basófilos, tá? Então, como a quantidade de basófilo é muito pequena, né, ele não é uma célula tão importante assim. Mas é uma célula da resposta imune inata, tá? Que tem grânulos de histamina e que também está envolvido nesse processo. Mas o mastócito é mais importante do que o basófilo, tá? Assim como na fagocitose, né? O neutrófilo também faz fagocitose, mas o macrófago, ele é muito mais importante na fagocitose do que o neutrófilo, né? Nós vamos falar de neutrófilo, mas um dos motivos é porque o neutrófilo tem a vida curta, ele morre muito rápido, né? Outro mecanismo efetor da resposta imune inata são as famosas proteínas de fase aguda que nós falamos muito na nossa aula passada, né? As proteínas de fase aguda são aquelas proteínas liberadas pelo fígado, né? Os hepatócitos liberam essas proteínas de fase aguda, que são proteínas inflamatórias, tá? O principal exemplo que a gente está falando é a famosa proteína C reativa. Falamos muito na semana passada sobre ela, né? Então, a proteína C reativa é uma proteína de fase aguda inflamatória, é um marcador de inflamação. Além de síntese de proteínas de fase aguda, nós também temos as citocinas, né? TNF, interleucina 1, interferon tipo 1, e as quimiocinas, que a gente já comentou anteriormente. E outro mecanismo efetor da resposta imune inata é a ativação das proteínas do sistema complemento, que a gente ainda vai falar na aula de hoje, tá? Mas o importante é o seguinte, gente, esses mecanismos da resposta imune inata, né, eles só são ativados por estímulos específicos. Então, a gente precisa de ter um estímulo para a nossa resposta imune ativar, para a nossa resposta imune agir, para a nossa resposta imune ter estes mecanismos efetores, tá? E o que vai estimular essa resposta imune inata? Eu escutei aí lá no fundo, eu escutei. Muito bem. Pump e dump, tá? Então, pump e dump são esses estímulos que vão ativar esses mecanismos efetores da resposta imune inata, beleza? E aí, lembrando, né, que pump e dump tem tudo. Tem bactéria, tem pump,
Fungo tem pump, alérgeno tem pump, agressões do nosso corpo são os dumps, tá? Continuando, aqui são as barreiras da nossa resposta imune inata. Das barreiras, como a gente já falou muito sobre barreiras, eu vou falar bem rapidinho, tá? Mas as barreiras é a nossa primeira linha de defesa. A barreira é aquela que impede que o agente infeccioso penetre, impede a entrada do agente infeccioso. Então, nós temos barreiras físicas, químicas, biológicas, tá? As barreiras físicas, né? É essa barreira que impede a entrada. Então, na barreira física entra o muco. Não, nós temos muco na vagina, nós temos muco na cavidade nasal, nós temos muco no trato respiratório. Então, o fato de você espirrar é uma barreira de proteção, né? Ali o menininho espirra, sai o catarrão aí, isso é um muco expelindo esse agressor. Gostei da cara dessa menininha. Essa menininha aqui tá parecendo a gente quando alguém espirra perto da gente em época de coronavírus, né? Ai, ai. Enfim, o muco, então, é uma barreira protetora. Quando a pessoa espirra, né? Ela joga fora todo aquele agente infeccioso que está tentando entrar ali no nariz. Por isso que a gente tem medo de quem espirra. Porque naquele espirro, ele está expelindo partículas de agentes infecciosos, né? Partículas virais, por exemplo, nessa época de coronavírus. Além do muco, nós também temos os cílios, pelo, que são protetores, né? A pele também é uma barreira física. Na pele, gente, por que a pele é tão importante? Na pele, a célula é tecido epitelial, né? Então, as células são justapostas. As células estão fortemente aderidas. E a pele, ela tem uma camada de queratina, tá? E essa camada de queratina, né? Protege a gente, é uma barreira que não deixa os agentes infecciosos entrar ali através da pele. Por isso que é muito mais fácil a agente infeccioso entrar pelo nariz, é muito mais fácil a agente infeccioso entrar pela boca, por via oral, do que pela pele. Pela pele, geralmente, só entra agente infeccioso quando a gente tem um corte, queimadura, quando a pele já não está tão com essa barreira de proteção, né? E outro detalhe é o seguinte, gente. A pele, ela também tem o que a gente chama de antibióticos naturais, tá? Às vezes vocês nunca ouviram falar isso, mas tem vários estudos comprovando a importância desses antibióticos naturais. Inclusive, tem ensaios aí, né, mostrando de a gente produzir tratamentos, medicamentos, né, produzir medicamentos com base nesses antibióticos naturais. Que o nome desses antibióticos naturais são as defensinas e as catalicidinas, tá? Então, defensina e catalicidina são substâncias microbicidas que a nossa pele produz. Neutrófilo também produz, tá, gente? Neutrófilo também libera defensina e catalicidina. Então, essas substâncias têm uma ação microbicida, por isso que a gente chama de antibióticos naturais, tá? Continuando nessas barreiras, né? Então, a gente falou de barreiras físicas, agora a gente está falando de barreiras químicas. Quais são as barreiras químicas? Enzimas proteolíticas, enzimas que destroem a parede celular bacteriana, por exemplo. Né? Então, na lágrima tem enzimas, na saliva tem enzimas, na secreção nasal tem enzimas. Então, tudo isso é uma barreira de proteção. Além disso, nós temos o pH, gente. pH ácido do estômago, pH ácido vaginal. Quando vocês já viram, né, parasitologia, e vocês devem se lembrar lá da parasitologia, que o pH ácido do estômago mata muito parasito, sabia? Por isso que tem alguns parasitos que eles precisam atingir corrente sanguínea, porque por via oral, ó, não cola, tá? Não gera uma infecção, porque o pH ácido do estômago mata muita coisa, tá, gente? Assim como o pH ácido vaginal. O suor também é uma barreira química de proteção. O suor tem ácidos graxos que impedem colonização de bactérias e de fungos ali na pele, tá? Então, o suor também é algo importante. Outra barreira protetora são as barreiras biológicas, né?
Barreira biológica que nós temos é a microbiota. O que é a famosa microbiota? O que a microbiota faz para nos proteger? A microbiota, ela não é formada por micro-organismos, né? Então, na microbiota tem bactérias e na microbiota tem fungos. Só que são bactérias e fungos protetores, né? Mas, né, naqueles pacientes imunocomprometidos, essa microbiota pode sim provocar doenças. A gente tem um exemplo, a gente pode citar, né? A Cândida. Cândida, ele é um fungo que faz parte da microbiota. Mas em pacientes imunocomprometidos, eles vão apresentar candidíase, né? Então, a microbiota, ela também pode ser patogênica, tá? Mas somente em pacientes imunocomprometidos. Em pacientes imunocompetentes, ela é protetora. Por que ela é protetora? Por que esses micro-organismos nos protegem? Porque eles competem com os agentes agressores. Eles competem com outros micro-organismos patogênicos, tá? Então, como ocorre uma competição, aí eles competem por alimento, eles competem por espaço, eles competem pelo mesmo receptor. Então, diante dessa competição, diminui a probabilidade desses agentes patogênicos, né, se multiplicarem a um ponto suficiente em grandes quantidades para provocar doença, tá? Entenderam as barreiras, gente? Tranquilo, né? As barreiras protetoras de resposta imune inata é tranquilo. Então, vamos lá para as nossas células, né? Aqui são as células da resposta imune inata. Que aí entram os fagócitos, as células NK, células dendríticas, entre outros. Aqui nós temos a fotinha de um macrófago, aqui nós temos a fotinha de um neutrófilo, que a gente também chama de polimorfos nucleares, porque ele tem esse polimorfismo nuclear, né? Quem já começou a acessar lá a plataforma, já viu que lá fala dos polimorfos nucleares. E nós também temos as células dendríticas. As células dendríticas, ela tem esses dendritos, tá? Por isso que a gente chama ela de dendrítica. E aqui a célula NK. A célula NK, ela é um linfócito, mas ela é um linfócito de resposta imune inata, tá? Vamos lá. Primeira célula que nós vamos falar são sobre as células dendríticas, tá? O que é a famosa célula dendrítica? Célula dendrítica, gente, ela é uma célula que faz a ligação entre a resposta imune inata e a resposta imune adquirida. O que seria essa célula de ligação? Essa célula é o que a gente chama de célula apresentadora de antígeno. Então, a célula dendrítica é uma célula apresentadora de antígeno. Qual que é a principal função da célula dendrítica? Apresentar antígeno. Qual que é a função da célula dendrítica? Apresentar antígeno, tá? Então, a célula dendrítica, ela pega o antígeno lá na porta de entrada e leva esse antígeno até o local em que estão os linfócitos. Então, a célula apresentadora de antígeno, ela pega o antígeno e leva lá para os linfócitos da resposta imune adquirida, tá? Então, a célula dendrítica, ela está por todo o nosso corpo. Em todo o nosso corpo a gente encontra células dendríticas. Células dendríticas, elas estão presentes em mucosa. Células dendríticas estão presentes nos órgãos linfóides. Células dendríticas estão presentes em todos os nossos tecidos, de todos os órgãos. Então, lá no coração tem célula dendrítica, lá no pulmão tem célula dendrítica, no trato digestivo tem célula dendrítica, tá? Então, tem célula dendrítica por todo o nosso corpo. E aí, o que acontece com a célula dendrítica, né? Como que ela faz essa apresentação de antígeno? Onde vocês acham que a gente encontra linfócitos T e linfócitos B? Alguém lembra? Quais são os órgãos ricos em linfócitos T e linfócitos B? Alguém? Alguém? Cadê o grupo que apresentou? Cadê os nossos órgãos linfóides secundários? Onde que a gente encontra muito linfócito T, gente? Ninguém vai me responder? Ninguém? Vocês vão ficar de castigo hoje? Nós vamos ficar hoje até meio-dia, só de raiva. Ninguém? Para que serve um linfonodo, gente? O que tem no linfonodo? Conta para mim. Tem alguém vivo aí? Ah, muito bem, Natália, né? Os linfócitos, tanto o linfócito T quanto o linfócito B,
eles ficam nos órgãos linfóides, tá? Nos órgãos linfóides secundários. Então, lá no linfonodo, é cheio de linfócitos T, tá? Então, vamos lá. O antígeno, ele entra por uma porta de entrada, certo? Então, o antígeno, ele tá lá na porta de entrada. Precisa de alguém pegar esse antígeno, capturar esse antígeno e levar lá para os linfonodos, que é onde tem os linfócitos, entendeu? E quem faz esse trabalho de pegar a célula da porta de entrada e levar até os linfonodos? A célula dendrítica, entendeu? A célula dendrítica, ela apresenta antígeno, ela captura o antígeno na porta de entrada e leva ele até os linfonodos. Lá nos linfonodos é onde tem linfócito T. Aí lá nos linfonodos ela vai encontrar com o linfócito T e falar assim, ó: oi, linfócito T, tudo bem? Esse aqui, ó, é um antígeno. Nós não estamos conseguindo matá-lo, tá? Me ajuda, por favor, reconhece esse antígeno. Aí o linfócito T vem, reconhece esse antígeno, reconhece esse estranho e monta, ativa a resposta imune adquirida para destruir este antígeno, destruir essa bactéria, por exemplo, destruir esse vírus. Entendeu o papel da célula apresentadora de antígeno? Da célula dendrítica? Sim ou não? Sim ou não? Gente, eu quero que vocês conversem comigo. Sim, obrigada, Leonardo, né? Então, gente, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, meu quadro branco, para a gente falar sobre essas células apresentadoras de antígeno. Deixa eu mudar aqui essa página aqui. Ai, meu Deus, como é que eu vou mudar essa página? Não é isso que eu quero quadro branco. Cadê meu quadro branco? Muda a tela. Pronto, ficou branco de novo, né? Aqui, gente, no meu quadro branco, deixa eu tentar fazer aqui direito. Não é isso que eu quero. Quem já começou a olhar lá, né, a plataforma, viu o seguinte: as nossas células de defesa, elas são produzidas por um órgão primário, né, que a gente chama de medula óssea, tá? Então, a medula óssea, ela faz lá o que a gente chama de hematopoese. O que é a hematopoese? A hematopoese é a produção de células sanguíneas, tá? Então, através da hematopoese, nós vamos produzir. Então, através da hematopoese, nós vamos produzir as células vermelhas, né? Então, através da hematopoese, a gente produz hemácias, a gente produz plaquetas. E através da hematopoese, a gente já produz os nossos leucócitos. Quem são os nossos leucócitos mesmo? São os nossos glóbulos brancos. Quem são os nossos glóbulos brancos mesmos? Mesmo nossas células de defesa, né? E aí, tem vários exemplos lá de leucócitos. Neutrófilo, monócito, eosinófilo, basófilo e linfócito, tá? Então, a nossa medula óssea produz as nossas células de defesa. Então, vamos lá. Então, eu tô falando para vocês, nesse momento, que nós nascemos com essa medula óssea produzindo essas células. Então, todo mundo nasce com hemácia, todo mundo nasce com plaqueta, todo mundo nasce com os glóbulos brancos, ou seja, todo mundo nasce com neutrófilo, eosinófilo e com linfócito. Ó, mas peraí. Todo mundo nasce com linfócito. Mas linfócito T e linfócito B não é resposta imune adquirida? Não é? Então, agora veio uma dúvida aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu fiquei com alguma dúvida. Como assim? Eu já vou nascer com linfócitos T e linfócitos B. Mas a professora me falou que linfócito T e linfócito B é resposta imune adquirida. Que adquire. Como assim? Como assim, gente? A professora ficou doida? A professora mentiu lá na nossa aula presencial? O que vocês acham? Todo mundo tá com a mesma dúvida que eu? Como assim? Eu nasço com linfócito T, mas a professora falou que eu tenho que adquirir linfócito T. Muito bem, né, Ana Clara? Na verdade,
Na verdade, a gente nasce com os linfócitos T, já viu, gente? A gente nasce com o linfócito T, nós nascemos com linfócitos T, nós nascemos com linfócitos B. Mas esses linfócitos, a gente chama eles de virgens. A gente nasce com linfócitos T virgem, a gente nasce com linfócitos T naive ou naive. Quem começou lá na plataforma digital viu aí esse termo, linfócitos T naive, linfócitos T naive, linfócitos T virgem, que também a gente pode chamar de linfócitos T zero, tá? Do mesmo jeito que a gente tem linfócitos T virgem, nós também temos linfócitos B virgens, tá? Nós também temos linfócitos T virgens. Quem são essas células virgens? Essas células virgens são as células que a gente nasce com elas. Então, todo mundo nasce com linfócito T, todo mundo nasce com linfócito B. Mas quando a gente nasce com eles, essas células são virgens. O que isso significa? Elas são virgens, elas são imaturas, elas ainda não sabem por que elas vieram a esse mundo. Elas ainda não adquiriram a capacidade efetora delas, tá? Então, a gente nasce com eles virgem. E o que a gente adquire no decorrer da nossa vida? O que a gente adquire quando a gente tem contato com o antígeno? A gente adquire a função desse linfócito. Então, por exemplo, o linfócito B virgem, ele não consegue produzir anticorpo, tá? Porque ele é virgem, ele é imaturo. Mas, a partir do momento em que ele se torna maduro, a partir do momento em que ele vê um antígeno pela primeira vez, aí sim ele aprende a produzir anticorpos. Então, na verdade, o que esses linfócitos vão adquirir? Eles vão adquirir a função efetora deles, tá? Então, o linfócito B, ele vai se transformar num linfócito maduro, num linfócito ativo, e aí sim ele vai conseguir produzir os anticorpos. Do mesmo jeito dos linfócitos T, que eles nascem virgens, né? Mas depois eles passam por um processo de maturação. Depois que eles sofrem um processo de maturação, ele se transforma em um linfócito efetor. Aí sim ele vai ser TH1, ou ele vai ser TH2, ou vai ter lá a função dele, entendeu? Que a gente vai falar posteriormente, mais detalhadamente sobre essas funções, tá? Então, o que a célula dendrítica faz, né? Então, diante disso, deixa eu desenhar aqui uma célula dendrítica. Então, essa aqui, gente, é a minha célula dendrítica. A célula dendrítica, ela faz a captura do antígeno. Então, a célula dendrítica faz a captura do antígeno e apresenta esse antígeno. E aí, ela vai apresentar o antígeno. Aí, ela vai apresenta esse antígeno para os linfócitos T virgens. Então, a célula dendrítica é ela que vai apresentar um antígeno para o linfócito T virgem. Aí, quando o linfócito T virgem identificar o antígeno, ele, tananã, agora eu te vi pela primeira vez, agora eu vou conseguir te matar. E aí, sim, né, esse linfócito T virgem, a partir desse momento, ele passa por um processo de maturação, né? Ele reconhece o antígeno, passa por um processo de maturação, de expansão clonal e se transforma em uma célula efetora pronta para destruir este antígeno. Entendeu? A grande importância da célula dendrítica nesse processo de ativação da resposta imune adquirida. Entenderam? Professora, eu só não entendi a parte dos leucócitos e os glóbulos brancos, em que no começo a senhora falou que os basófilos, que eram as células sanguíneas, né? Aqui, ó. Isso aí, no nosso primeiro dia de aula, nós falamos sobre isso, tá? Por isso que eu falei rápido. Isso aqui, gente, são sinônimos, tá? Leucócito é a mesma coisa que glóbulos brancos, que é a mesma coisa que as nossas células de defesa. Leucócitos, glóbulos brancos e células de defesa é tudo a mesma coisa. E aí nós temos exemplos de leucócito. Exemplo de leucócito são os monócitos,
Oxe, nós somos os monócitos, são os neutrófilos, são os basófilos, são os eosinófilos, são os linfócitos, tá? Então, tudo isso aqui são células de defesa, tá? Então, a medula óssea, lá na hematopoiese, ela produz tanto células vermelhas, produz plaquetas e também produz os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. Então, é a medula óssea que produz monócito, neutrófilo, basófilo, eosinófilo e linfócito. Só que esse linfócito aqui, que a gente nasce com ele, são os virgens, tá? Eles são virgens, eles são imaturos. Aí eles precisam passar por um processo de ativação. Como que eles passam por esse processo de ativação? Através da célula dendrítica, tá? Então, é a célula dendrítica que captura o antígeno e apresenta o antígeno para o linfócito T virgem. Aí, esses linfócitos T virgem, a partir desse momento, né, ele vai se transformar em um linfócito. Depois que ele reconhecer um antígeno, identificar um antígeno, é que ele vai desenvolver as competências dele, entendeu? Um exemplo, assim, eu gosto às vezes de associar muito com o nosso dia a dia, né? Vamos pegar a gente, nós humanos, nós não nascemos imaturos? Nós não nascemos virgem? Quando a gente nasce, nós somos ali um bebezinho, a gente consegue fazer alguma coisa? Nós temos competência para fazer alguma coisa? Não. A gente nasce virgem, a gente nasce puro, a gente nasce imaturo, tá? À medida que a gente vai crescendo, a gente começa a ter experiências de vida. E à medida que nós vamos tendo experiências de vida, nós desenvolvemos competências. Então, à medida que a gente vai crescendo, é que eu vou aprendendo a ser enfermeiro, que eu vou aprendendo a ser farmacêutico, que eu vou aprender a ser uma mãe, que eu vou aprender a ser um pai, que eu vou aprender a fazer um filho, né? Então, é vivendo que a gente deixa de ser imaturo, deixa de ser virgem, para desenvolver a nossa função efetora, né? Então, é vivendo, é tendo contato com os antígenos que essa célula aprende a ser efetora, entendeu? Sim ou não? Sim. Sim. E outro ponto que eu gosto de associar também é o seguinte, tá? Outra coisa que eu gosto de associar é o seguinte: os linfócitos, né? Eles ficam nos órgãos linfóides. Os linfócitos, eles não ficam na porta de entrada, igual a célula dendrítica, igual o macrófago, igual o mastócito, tá? Os linfócitos, eles ficam lá nos órgãos linfóides, lá nos linfonodos. Então, é aquela mesma situação seguinte: pensa sua amiga encalhada. Sua amiga encalhada, gente, ela não tem namorado, ela não casou, ela não tem filho, tadinha, ela é encalhada. Por que ela é encalhada? Ela é encalhada porque ela não sai de casa, tá? Como ela não sai de casa, ela não vê gente, ela não tem contato com o povo. Ela fica trancada lá no linfonodo, ela fica trancada lá na casa dela, entendeu? Aí, você é a célula dendrítica. Você vendo essa situação, você pensa assim, nossa, tadinha da minha amiga. Eu precisava apresentar alguém para ela, né? Ela precisava, sei lá, se transformar em ser efetora, ter ação, né? Aí, o que você faz? Você vai e pega um amiguinho que você conhece, uma pessoa legal, né? E vai lá, pega esse menino e apresenta para ela lá na casa dela, que é a única forma que ela tem de deixar de ser encalhada, tá? Você, nesse momento, está sendo a célula dendrítica. Você captura o antígeno e leva para ela, entendeu? Então, a célula dendrítica, ela é o elo de ligação entre a resposta imune inata e a resposta imune adquirida. É a célula dendrítica que vai conseguir ativar a resposta imune adquirida. Beleza? Sim? Podemos continuar lá com as outras células? Sim? Sim. Beleza, então vamos lá, né? Então tá aqui a nossa célula dendrítica. Aqui é a imagem dela de microscopia eletrônica. Então ela é bem assim, bem bonitinha, cheia de detritos, né? Outra célula que a gente já falou muito é o neutrófilo, né? A gente até falou na nossa aula presencial lá sobre o neutrófilo. O neutrófilo, tá aqui a fotinha dele, né? Polimorfo nuclear. O neutrófilo, ele é a primeira célula que chega no local da infecção. Nossa, gente, tô vendo aqui que só falta 4 minutos. Essa aula passa muito rápido. E hoje eu não vou poder prolongar a nossa aula, porque eu tenho uma reunião com a coordenação, tá? A gente tá sempre tendo essas reuniões via Zoom. Que modernidade, né?
Então, deixa eu falar brevemente aqui do neutrófilo para a gente encerrar a nossa aula, tá? O neutrófilo, ele é a primeira célula que chega no local da infecção e o neutrófilo é o que tem maior quantidade. Lembra que eu falei para vocês que a medula óssea produz as células sanguíneas, né? Então, de todos os nossos leucócitos, em torno de 60% é neutrófilo. Então, lembra que eu falei lá para vocês que em torno de 1% só que era basófilo? Então, em torno de 1% é basófilo, em torno de 4% a 8% é monócito, e em torno de uns 20, 30% é linfócito, e em torno de 60% é neutrófilo. Ou seja, grande parte das nossas células de defesa são neutrófilos. A maioria das nossas células de defesa são neutrófilos, tá? Então, neutrófilo é algo muito importante. Ai, peraí que a Luana fez uma pergunta ainda sobre outro assunto. Luana, essas células virgens são produzidas pela medula óssea. Da medula óssea, elas atingem corrente sanguínea, né? E da corrente sanguínea tem uma comunicação entre entre vaso sanguíneo e vasos linfáticos. Então, lá no linfonodo, não sei se vocês lembram lá do grupo de linfonodo. No linfonodo, na próxima aula eu posso até mostrar uma fotinha do linfonodo para vocês. Lá no linfonodo, entra tanto vaso sanguíneo quanto linfa. Vasos linfáticos, tá? Então, medula óssea produz as células sanguíneas, mas os linfócitos, como eles ficam no sangue, tá vendo aqui o sangue? Né? No sangue tem todos os linfócitos, tá? No sangue tem neutrófilo, no sangue tem monócito, no sangue tem linfócito, no sangue tem tudo. E aí esses linfócitos, quando eles são produzidos do sangue, eles vão lá para o linfonodo para eles passarem por um processo de maturação. Então, lá no linfonodo, né, no timo também, só que depois o timo atrofia, né? Aí lá no linfonodo é que vai fazer o processo de maturação desses linfócitos, tá? Mas lembrando que o linfonodo o tempo inteiro tem comunicação com o vaso sanguíneo, tá? Então, quando esse linfócito for ativado, ele sai do linfonodo, vai para a corrente sanguínea para ir para o tecido e ir para o local da infecção, tá? Esclareci, Luana? Menos de 1 minuto para nossa aula terminar, gente. Então, o neutrófilo é a primeira célula que chega no local da infecção, tá? Só que quando ele chega, ele morre. Só que quando ele morre, como eu falei para vocês na aula presencial, nós já falamos sobre o neutrófilo na aula presencial, né? Quando ele morre, ele libera a bomba. Ele libera essas substâncias microbicidas, tá? Então, os neutrófilos liberam, mesmo ele morto, ele libera essas substâncias microbicidas. E outro detalhe é o seguinte, gente, neutrófilo forma pus, tá? Então, o que significa pus? Pus são restos celulares de neutrófilo. Aí o macrófago vem, fagocita esses restos celulares de neutrófilo, tá? Para voltar à homeostasia. Mas, apesar dele formar pus, de não ser algo bom, né? Ele libera essas substâncias microbicidas que destrói bactérias, que destrói fungos, tá? E libera as enzimas lisossomais também. Certo, gente? Vou encerrar nossa aula, tá? Alguma dúvida? Gostaram da aula? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa, gente, vocês podem me mandar mensagem, tanto pela plataforma digital, quanto pelo Google Class, tá? Espero que dê tudo certo. Espero que fiquem todos bem. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela para me despedir de vocês. Que bom que vocês gostaram. Espero que fique sempre sendo assim, né? Passa rápido, também acho que passa muito rápido. Quando eu vejo, puf, a aula já acabou. Por isso que é importante vocês acessarem os conteúdos que eu passo para vocês antes. Porque, por exemplo, quem acessou lá na plataforma digital, lá já falou sobre hematopoiese, já falou sobre células naíves, sobre células virgens. E aí, se vocês acessam antes, facilita a nossa comunicação aqui, acelera o nosso processo, entendeu? Fiquem com Deus.